Olá, pessoal. Atendendo aí a inúmeros pedidos, eu venho disponibilizar aqui para todos vocês o conteúdo da nossa videoconferência na íntegra. Considerando que a duração do vídeo foi bastante longa, é um vídeo que atingiu aí quase 3 horas, né, incluindo quase 1 hora e meia aí de discussão, eu sugiro que vocês possam optar aí por assistir apenas as partes do seu interesse, caso não queira assistir o documento todo na íntegra, né? Que estão distribuídas aqui com base nos tópicos, e eu já tentei separar mais ou menos aqui por base também do momento que você vai encontrar cada tópico aí no vídeo. Eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com vocês, espero que a gente possa alcançar um número maior de pessoas e divulgar essa reflexão que nós construímos juntos aí. Muito obrigado, viu? Temos aí pelo menos 100 pessoas aí, um pouquinho mais presente, e por vocês, então, eu quero agradecer aí a presença de cada um igualmente, tá? A apresentação, ela pode se estender por 1 hora, 1 hora e 15. Se alguém se cansar, tiver qualquer compromisso, depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Mas quem conseguir acompanhar o raciocínio, eu só peço que compreenda a duração, porque eu vou fazer a resenha de um livro aqui. Então eu tentei manter todos os elementos, tá, dessa proposta, então, deste autor. Começando então, pessoal, por esse título, que ele, antes de mais nada, é um título provocativo. Ele não deve ser interpretado na forma literal, tá ok? Então esqueça tudo que você sabe sobre as causas do diabetes, a patofisiologia colocada sobre os trilhos. Obviamente, a ideia aqui não é desmontar completamente o que se tem em termos consolidados da doença, mas sim, de fato, é fazer algumas reflexões que estão muito enraizadas na forma como a gente compreende as bases dessa patofisiologia, e provavelmente vocês concordarão comigo até o final que, de fato, alguns pontos aqui sim a gente vai, de fato, submeter aí a algumas reflexões. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá, pessoal? Esse conteúdo abordado aqui, ele é apenas uma reflexão, eu não estou recomendando nada, absolutamente nada para ninguém. E qualquer pessoa que esteja sendo medicada deve antes consultar o seu médico, a sua médica, se optar aí por introduzir qualquer recomendação que julgue pertinente ao longo desta apresentação, ok? Então, como o título ele é provocativo, ele pede para que a gente esqueça tudo que a gente sabe sobre as causas do diabetes, eu acho legal trazer para vocês rapidamente aqui algumas reflexões acerca do que um grande filósofo da ciência, aí, o austríaco Karl Popper, né, nos dizia e nos reforçava. As conclusões científicas, elas podem ser sujeitas a erro. Elas são falíveis, elas não são infalíveis, elas não são dogmas, né? Elas podem ser transitórias. Isso graças à forma como a ciência ela é estruturada. A ciência ela é estruturada de forma que a gente possa eventualmente refutar e revisar os conceitos. Então, só para que a gente entenda que a gente não deve ter medo, né, de enfrentar determinados aspectos que aparentemente estão bem consolidados aos nossos olhos. E o norte-americano aqui, o Thomas Kuhn, que também foi um grande mestre aí na arte da história da ciência, filosofia da ciência, ele mais recentemente ele coloca para a gente o seguinte: existem momentos na ciência, um momento aqui coincidente, triste para todos nós, que é o Covid, mas que nos mostra exatamente como a gente enfrenta determinados momentos em que nós não temos respostas adequadas para determinadas situações. Então, nós vivemos diante de um paradigma onde nós construímos a nossa ciência e em um determinado momento nós encontramos dificuldade em interpretar ou em responder algumas questões de tal forma que elas nos chamam novos conceitos, novas interpretações, chamados de anomalias ou crise, onde a gente promove uma ciência revolucionária e a gente salta um novo paradigma. Então, talvez, com esse título aqui, o que eu quero dizer para vocês é que nós estejamos passando exatamente por esse momento de transição aqui, tá? Bom, essa conversa que a gente vai ter hoje, ela se propõe a resumir, de forma crítica, né, esse livro aqui, O Código do Diabetes. Ele é escrito pelo Dr. Jason Fung, é um canadense, tá? Ele, a partir de algumas palestras que ele projetou no YouTube que viralizaram em 2013, ele foi convidado a escrever sobre o tema, e aí em 2016 nos Estados Unidos e 2018 no Brasil, ele escreveu então, né, lançou o Código da Obesidade, e no Brasil, em 2018,
também o Código de Diabetes, né, a versão aí traduzida. Bom, são livros que eu não sei qual alcance que já tem aqui no país, né, mas certamente nos Estados Unidos é um livro que, pelo menos para a área, ele já foi bem debatido, criticado, portanto, é um tema que talvez aqui para nós seja um pouco mais recente. E vejam bem, né, vocês vão se perguntar o que um nefrologista está fazendo aqui falando sobre obesidade e diabetes, né? Parece contraintuitivo inicialmente, mas é muito intuitivo. Um nefrologista normalmente lida com pacientes terminais de disfunções renais, e no caso dele, ele deixa muito claro que ele lida muito com pacientes em diálise. E, curiosamente, né, o que a gente tem como uma das comorbidades do diabetes não bem tratado? São disfunções renais, né, cardiovasculares, oftalmológicas, mas de longe as renais estão entre as causas mais frequentes das comorbidades dos diabéticos mal tratados. Portanto, uma boa parte do público dele é público diabético. E ele relata que ao fazer uso de um dos guias terapêuticos, que é a insulinoterapia, ele, segundo as palavras dele, ele não só não via melhora, como às vezes via piora do manejo da doença. Então ele se perguntava como é que eu estou usando uma medicação que é indicada para tratar o paciente nesse estágio terminal e eu estou piorando o quadro dele. Então ele disse que ele se sentia muito frustrado, né? E obviamente o ganho de peso associado. Então foi aí que ele começou a tentar questionar, né, esse aspecto aí do que está por trás da obesidade e da terapia também do diabetes, e que aparentemente é fracassada segundo os argumentos dele. Bom, por que é que eu escolhi esse tema, pessoal, para nós aqui? Basicamente porque ele me fez repensar e questionar conceitos que eu considerava definitivos e imutáveis acerca das bases da patofisiologia do diabetes mellitus, que eu vou chamar aqui de DM. Então percebam que em quase 15 anos de carreira que eu tenho, das quais 10 como docente, ensinando sobre a patofisiologia do diabetes, eu acreditava em algumas verdades aí sobre a doença que agora eu realmente coloco em xeque, tá? E eu espero que vocês se coloquem também. E o meu objetivo com essa conversa, ela foi tão reveladora para mim, né, a abordagem desses conteúdos, que eu gostaria muito agora de divulgar, também compartilhar esse conhecimento, né, para que a gente possa refletir aí sobre os nossos hábitos, em especial nossos hábitos alimentares, e o quanto esta relação pode nos ajudar aí a prevenir inúmeras doenças crônicas que figuram entre as maiores causas de mortalidade, o diabetes mellitus aí, inclusive. Tá? Pois bem, o diabetes mellitus, segundo a definição pelas associações, inclusive aqui a Associação Americana de Diabetes, ele é categorizado hoje como DM1 e DM2. O diabetes mellitus tipo 1 é aquele que comumente a gente observa em jovens, em crianças, né? A partir de 2 anos de idade até os seus 17, 18, 20 anos de idade. É onde a gente tem uma situação de resposta autoimune, que nós produzimos autoanticorpos que atacam as células que sintetizam a insulina, chamam-se células beta. Essas células se situam no pâncreas e, nesse caso, o corpo não produz o hormônio. Então, você, de fato, requer terapia com insulina para sobreviver. Tá? Já o diabetes mellitus tipo 2, que acomete em torno de 85, 87 de cada 100 indivíduos com diabetes, é a forma mais prevalente, tá ok? E ela comumente é observada em indivíduos com mais idade, em adultos a partir dos 40, 60 anos aí. E esse diabetes tipo 2, ele, em algum momento, ele pode requerer o uso de insulina também. Então vocês vão perceber que a fala ela vai se centrar um pouco na insulina e menos na glicose. Hoje a doença ela é glicocêntrica. Haja vista começar aqui pela forma como a gente diagnostica a doença. A doença é diagnosticada por meio de uma variável que é a quantidade de glicose no sangue, a glicemia. Seja o DM1 ou o DM2, o critério de corte de diagnóstico é simplesmente esse, né? É uma glicemia, ou seja, a quantidade de glicose no sangue, em um jejum mínimo de 8 horas, maior ou igual a 126 mg por decilitro, ou uma glicemia maior ou igual a 200 após 2 horas de ingestão de um xarope aí de glicose, contendo 75 gramas de glicose pura, ou uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, ou ainda
uma glicemia maior ou igual a 200 miligramas por decilitro em qualquer momento. Você pode ter comido uma caixa de chocolate, não pode ter comido nada, não interessa. Em qualquer momento, se ultrapassou 200 miligramas por decilitro, isso se for repetido, né, essa observação, você então tem aí o diagnóstico de DM, obviamente com a diferenciação do 1 para o 2 com outros exames. No caso do DM1, inicia já com o período em que a doença é observada, mas a presença de autoanticorpos e a ausência de insulina, por exemplo, são diferenciadores aí do diagnóstico. Agora, quando a gente pensa em diabetes mellitus, eu vou começar a focar no 2 aqui daqui para frente, pessoal, então vou chamar de DM2. No curso natural da doença, a gente tem que considerar que há um peso da genética, tá? A gente não pode desconsiderar esse peso. E esse peso da genética, quando se fala em DM2, é o que explica que uma boa parte de indivíduos obesos não tenham diabetes, mas que uma boa parte de indivíduos diabéticos tenham relação com a obesidade. E esse grupo que tem relação com a obesidade e é diabético, é um grupo que, aparentemente, em potencial, tem disfunções no nível genético, que acometem especialmente a função das células beta, que são responsáveis aí pela síntese da insulina. Só que existem, né, sabidamente, outros fatores ambientais que contribuem para essa doença, que é chamada multifatorial. Então, eu deixei destacado para vocês aqui o comer demais e se exercitar de menos, justamente porque é o que a gente tem enraizado nas nossas cabeças, desde sempre. É o velho balanço de que comer demais e se movimentar de menos está associado aí ao ganho de peso e, por sua vez, como fator de risco para o diabetes. De fato, é isso, né? Então, a dieta industrializada com alto teor energético e pobre em nutrientes é um ponto que a gente leva em conta sim, e o sedentarismo também. Mas é importante a gente destacar que existem inúmeros outros fatores de risco, que não se residem apenas nessa equação aqui, mas entra o estresse, que é muito comum nas nossas rotinas, especialmente no momento como esse que a gente vive em quarentena, né? A privação de sono, a programação fetal, que é um período em que a gente está em pleno franco desenvolvimento do organismo e que está sujeito a inúmeras influências intrauterinas que são passadas da mãe para o feto, né? Um ambiente estressor, uma mãe que está sujeita a medicações, uma mãe que está sujeita a uma desnutrição, existem inúmeras características que já são bem conhecidas nesse período que pode impactar na programação fetal e trazer, né, então, para as nossas vidas, indivíduos que são mais vulneráveis, digamos assim, ao desenvolvimento de diabetes lá na vida adulta. Isso se repete durante o período de amamentação, que é chamado um período pós-natal recente. Nós estamos sujeitos também a influências de compostos químicos presentes na indústria dos alimentos, na poluição do ar, na água que tomamos e assim por diante, que podem romper com a homeostasia do nosso organismo. E nós temos também, sabidamente, a influência tremenda da flora intestinal, que está sujeita a tudo isso aqui também, né? Então, são os micro-organismos que convivem conosco nos nossos intestinos, especialmente intestino grosso. E um rompimento desse equilíbrio pode favorecer também a um diabetes. Agora, tudo isso em conjunto é igualmente fator de risco para ganho de peso, né, de obesidade, que é refletido por aumento da massa adiposa subcutânea, normalmente é predominante na forma ginoide, a gente chama de obesidade periférica, e a gente tem, quando o predomínio da gordura se dá na forma visceral, a gente tem aí a chamada obesidade androide, que é o estilo da obesidade pera e maçã, né, que alguns colocam aí. Bom, muito bem. Tudo isso aqui, pessoal, predisposição genética e todos esses fatores epigenéticos, eles são fatores de risco para o diabetes mellitus tipo 2, ok? E uma vez que você diagnostica com uma glicemia capilar lá, maior que 126 miligramas por decilitro no jejum, você tem o diagnóstico do diabetes. E veja o seguinte, você pode, no início, trabalhar com uma alteração no seu estilo de vida, que é altamente recomendado, mas basicamente o que vão dizer para que você restrinja calorias e se movimente demais. E normalmente já se associa com a primeira medicação, né, a primeira monoterapia, que é a metformina, a biguanida, é o Glifage, né, o famoso Glifage. E o que vocês notam entre as pessoas que têm diabetes é que a grande maioria, se não todas, não regridem a doença, avançam. Por isso que a gente tem, né, enraizado a ideia de que a doença ela é progressiva e você passa para mais de uma passa para mais de uma terapia, incluindo 2 ou mais fármacos.
podendo requerer insulina. Tá? Então, eu destaco a insulina aqui mais uma vez. E uma das grandes críticas, né, a crítica central do Jason Fung está aqui, ó, que a gente está tratando sintomas, mas não a causa. Então, observem que esse exemplo que ele nos traz aqui é que numa situação em que você está exposto a uma infecção bacteriana e desenvolve uma febre, se trata tanto o sintoma, com paracetamol, quanto a causa. Se você não rompe a causa, você não adianta se fixar no sintoma. E quando a gente olha para o diabetes, o manejo da doença é glicocêntrico. Então, você se refere ao sintoma para diagnóstico, né? E utiliza o sintoma como meio de alvo terapêutico. Então, os agentes hipoglicemiantes orais e a insulina estão tratando o sintoma, mas não a causa. E quando a gente trata de sintoma, a gente não altera o curso natural da doença. Então, essa é a primeira grande crítica do Jason Fung. E aí, ele vai trabalhar outros dois mitos que eu coloquei como verdades aqui, porque, né, nesse momento a palavra mito aqui não está saindo muito bem no nosso cenário, mas pessoal, duas verdades que o Dr. Jason Fung ele tenta desconstruir no diabetes tipo 2 é que a doença ela é progressiva, então ele vai tentar dizer que não, ela não deve ser vista assim, ninguém deve aceitar isso como, né, um fato consumado, e que a insulinoterapia é algo bom, ele vai dizer que não. Mas quem disse que isso ocorre? As associações médicas, né? Americana de Diabetes, a britânica, a australiana, a Associação Europeia e inclusive a Sociedade Brasileira de Diabetes. Onde você encontra nas páginas dessas associações o seguinte, olha, um mito, né? Se você tem diabetes tipo 2 e é comunicado pelo médico que deverá começar a tomar insulina, isso significa que você falhou no controle. As associações vão dizer o seguinte, não, a verdade está aqui, ó. Para a maioria das pessoas, o DM2 é uma doença progressiva. E termina aqui dizendo que usar insulina para o controle da glicose sanguínea é uma coisa boa, mas não ruim. Então, é exatamente nesses dois pontos que essa palestra aqui, essa conversa, né, ela tentará abordar. Então, de uma forma muito superficial, pessoal, muito rápida, né, simplória, eu vou colocar para vocês alguns pontos aqui essenciais na história, né, dessa epidemia. O diabetes, ele foi inicialmente documentado por meio da civilização egípcia por volta de 1550 anos antes de Cristo. É quando a gente tem os primeiros registros escritos preservados. Tá? E um dos relatos encontrados nesses papiros de Ebers é que a presença de formigas, né? Havia presença de formigas ao redor da urina desses doentes. E é nada mais do que a glicosúria, né? A presença de açúcar na urina. 12 séculos depois, a gente teve um grego aí introduzindo o termo diabetes, que nada mais é do que a representação de algo fluindo por um sifão. Isso está muito relacionado à polidipsia e poliúria. São dois sintomas característicos na fase agravada da doença, que é quando você tem muita ingestão de água, muita sede associada com muita frequência urinária. E percebam que depois a gente tem a introdução do termo mellitus, no início do século XVIII, há um debate aí se foi um desses dois britânicos que cunharam esse termo, mas basicamente porque foram os primeiros ocidentais a provar a urina dos seus pacientes. Era uma urina adocicada, portanto, né, o mellitus vinha do termo mel. E faz distinção em diabetes, que a gente chama de diabetes insípidos, que você também tem polidipsia e poliúria, associada a uma disfunção da neurohipófise, tá? O hormônio antidiurético, não tem nada a ver com a insulina. Pois bem, então o mellitus é quando a gente tem um aumento da quantidade de glicose no sangue, tá? Bom, aqui por volta de 1890 foi descoberta a relação entre o diabetes e a hiperglicemia. Né? Desculpa, do diabetes e hiperglicemia com a ausência do pâncreas. Então, uma dupla aí de pesquisadores, um russo e um alemão, o que eles fizeram foi extirpar o pâncreas de um animal, de forma que não gerasse hemorragia, nenhuma complicação, e perceberam que esses animais, no dia seguinte à extirpação do pâncreas, a remoção do pâncreas inteiro, os animais apresentaram hiperglicemia e franca polidipsia e poliúria. Né? E aí foi uma revolução, porque você encontrou ao menos o órgão por trás dessa doença. Bom, passados aí então mais 30 anos, mais ou menos, foi descoberta a insulina. Não se tinha noção nesse momento aqui que o pâncreas ele tinha uma estrutura
endócrina, composta por células que sintetizavam insulina, mas por volta então aqui de 1921, por volta não, em 1921, essa dupla, né, de um canadense, o Frederick Banting, e o seu assessor aqui, o Charles Best, que é um excelente bioquímico, eles descobriram e isolaram a insulina, com a ajuda de outros protagonistas aí, mas eu me restringo aqui a esses dois pesquisadores. E o que acontece é que a partir então da descoberta da insulina, a forma terapêutica dessa doença que já matava muita gente passou a ser o tratamento com insulina. Só que antes do surgimento da insulina, já existiam atores aqui que propunham uma forma terapêutica reduzindo, restringindo o número de calorias, especialmente oriundas do carboidrato. Tá? Inclusive esse Joslin, ele, né, foi responsável por montar o maior centro de estudo de diabetes do mundo, que se situa na Universidade de Harvard, e ele indicava claramente o jejum como uma boa forma terapêutica e do manejo da doença. Só que nessa época, pessoal, não se tinha nenhuma distinção clara entre DM1 e DM2. Tá? E fazer restrição calórica para DM1 era muito problemático. Né? Isso apressava a morte desses pacientes, enquanto que o tratamento com insulina curava. Tá, okay? E a partir da década de 50 entraram alguns agentes farmacológicos. Né? Em meio à guerra foi descoberta uma sulfonilureia, que ela faz é estimular a célula beta a secretar mais insulina, isso por volta da década de 50, que, né, passou a ser mais um enfrentamento aí da doença, então um fármaco aí disponível para o tratamento do tipo 2, mas não para o 1, e a metformina, que foi introduzida no Canadá na década de 70, mas mais aí nos Estados Unidos a partir das décadas de 80 e 90, que é uma droga que todos, né, conhecem aí, que é uma das primeiras, se não a primeira a ser indicada aí aos pacientes com recém-diagnóstico de diabetes, inclusive para pré-diabético. Bom, e aí o que a gente começa a observar então? A gente sai de 1920, onde a recém-descoberta da insulina, o diabetes estava aí, né, acontecendo, e por volta da década de 50, a sociedade ela passava por um desenvolvimento pós-guerra, e as pessoas passaram a viver mais, a expectativa de vida aumentou. E as pessoas morriam por alguns fatores que não estavam relacionados a doenças infecciosas. Então, à medida que você curava as infecções, as viroses, você conseguia agora prolongar a vida dos indivíduos e outros fatores passaram a fazer parte aí do rol de fatores causais aí de morte. E o infarto ele veio com uma frequência relativa, né, nesse período da década de 50 e precisou se encontrar um culpado, aí, alguém por trás dessa história. E se tinha a relação, a expectativa, a presunção de que as gorduras talvez fossem as grandes vilãs, alimentos ricos em gorduras. Então, no final da década de 60, foi instituído um comitê nos Estados Unidos para avaliar essa questão, gerou um relatório no final da década de 70 e no início da década de 80 foi reportado aí as novas diretrizes dietéticas. Tá? Então está aqui, ó. Então vocês percebam que entre elas é para que se evite gorduras saturadas, né, e qualquer fonte de gordura. Para se evitar açúcar também. Mas o que acontece é que houve uma inversão da pirâmide, onde a base da pirâmide ela passou a contemplar mais os carboidratos. Ok? E ainda que se sugerisse aí os carboidratos ricos em fibras, adivinhem, né? Houve um subsídio público, né, muito grande, um subsídio federal para incentivo do aumento das plantações de grãos, né? Então, milho, soja e beterraba nos Estados Unidos, que favoreceu muito a produção de grãos refinados nos Estados Unidos. E essa pirâmide, então, ela passou a recomendar, pessoal, em torno de 55% a 60% de toda a energia ingerida no dia fosse oriunda de carboidratos. E, com isso, levou uma redução das gorduras de 40% para 30%. E aí, né, eu convido todos aí a trazerem as suas memórias os filmes que nós assistimos aí dos Estados Unidos, onde é quase raro a gente não encontrar um filme onde a gente não observa alguém iniciando o café da manhã com esses flocos aqui, né? São basicamente grãos aí refinados. De tal forma, pessoal, que entre linhas o que ocorreu aqui foi um banimento da ingestão das gorduras de qualquer tipo, inclusive as gorduras boas, as monoinsaturadas, as poliinsaturadas, porque se colocaram todas as gorduras no mesmo contexto, né? E com isso houve um incentivo à introdução de cereais,
que ainda que fosse indicado ricos em fibras, a gente sabe como terminou, ok? Pães, massas e a famigerada batata, e que todas eram já sabidamente associadas com o ganho de peso no passado. Então vejam que não há nenhuma novidade aqui. A partir desse guia dietético, nós tivemos um aumento bastante acentuado da prevalência de obesidade. A obesidade era definida como um IMC maior do que 30, que é o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. O sobrepeso, veja bem, ele já caminhava acima de 30 e ficou aqui na faixa de 35, de 80 até 2008 aqui. Isso aqui é levantado pelo Controle de Doenças nos Estados Unidos, o CDC, né? E aí que vocês observam que então teve um aumento bastante significativo de obesidade, nessa linha laranja, e de obesidade mórbida, que é uma obesidade muito associada a comorbidades cardiovasculares, articulares, tá ok? Funções renais. E observem que, em paralelo, quem que acompanhou esse incremento? Também foi os casos, né, as incidências de diabetes médicos. E eu pergunto para vocês, qual é o peso genético deste efeito? A princípio não é. Não tenha nenhum fator genético que explique um aumento aqui na prevalência tão brutal. Então, provavelmente, algum componente que está presente no ambiente que está interferindo nesse processo. Isso já é bem claro. Bom, o que nós temos hoje? Esse aqui é um painel com o cenário atual do diabetes, retirado da Federação Internacional de Diabetes. Olha só, nós temos 1 em cada 11 indivíduos adultos com diabetes no mundo. E metade delas não sabem que possui. Essa é a parte triste, né? É uma doença sintomática. Na América Latina e Central, a gente ainda tem uma margem para aumentar em 55%, segundo as previsões, de 32 milhões para 49 milhões de diabéticos aqui, né? Os países que vão alcançar o desenvolvimento, como o Oeste Asiático, a África, o Norte da África, e as porções asiáticas, as demais porções aqui do Sul da Ásia, todas elas têm um potencial muito grande, né, de crescimento. Né? Então, 140, 90, 70, de tal forma que, na média, pessoal, nós teremos um incremento de 51%, ainda é muita gente. Né? Em torno de 700 milhões, hoje já somos quase meio bilhão de indivíduos com diabetes. E, voltando lá para a constatação de Jason Fung, né, quer dizer, as maiores comorbidades de diabetes explicam as maiores incidências de cegueira, amputação de membros, de doenças renais e macro e microvasculares. Né? Então, o diabetes, de fato, tem que ser acompanhado muito de perto. Bom, o que a gente pode dizer, então, é que, a partir dessa relação entre excesso de peso corpóreo, de obesidade e, em paralelo, diabetes, havia uma relação casada aqui entre o aumento de peso e risco para o diabetes. Vocês vejam que nesse estudo publicado em 2015, a maior prevalência, né, de IMC para indivíduos diagnosticados com diabetes no Reino Unido estava exatamente aqui na faixa de 30. Ó. Agora, percebam que existe uma boa parcela de pessoas que, no momento do diagnóstico do diabetes, ou estavam enquadrados em indivíduos com sobrepeso, ou seja, IMC entre 25 e 30, ou inclusive indivíduos eutróficos e até magros. Né? IMC abaixo de 18,5 é considerado magreza. O que significa, portanto, pessoal, que não necessariamente eu preciso ter obesidade para ter diabetes. E aí parece que a história é a gente começar a olhar um pouquinho mais para onde é que essa gordura está distribuída. Ao invés de olhar para a gordura periférica, será que uma gordura que ela cresça em pequena quantidade em outro local, ela já não seja suficiente para desafiar o meu sistema, o meu pâncreas e fazer com que eu desenvolva diabetes, né? Aí isso a gente chama de gordura visceral, aquela localizada no nosso abdômen. E a gordura ectópica é quando a gente encontra acúmulo de gordura, de lipídio, em outros órgãos, como por exemplo o fígado. Tá? E aí percebam esse estudo aqui muito interessante do professor Taylor, lá da Universidade de Oxford. Ele, né, nesse levantamento desse slide anterior aqui, se vocês olharem, essa é a distribuição com as prevalências dos diferentes IMCs para indivíduos que foram diagnosticados com diabetes. Só que antes deles terem o diagnóstico de diabetes, ou seja, antes deles ganharem peso, eles tinham um IMC menor do que na ocasião do diagnóstico. Isso leva a refletir o seguinte, que deve existir um ponto de transição, independente de qual faixa de IMC você se encontra. Vamos olhar aqui para esse, por exemplo, que você está dentro de um IMC considerado saudável, mas se você atinge um determinado patamar,
você, né, está sujeito aí ao desenvolvimento do diabetes. Então, mais uma vez, parece que cada um, segundo a conclusão então desse estudo, possui um limiar pessoal de gordura. Eu não preciso colocar todos no mesmo extrato. Então, cada indivíduo pode ter o seu limiar de gordura alcançado, né? E esse dogma de como a gente ganha gordura, de que a gordura ela se acumula, baseado simplesmente nessa equação, eu tenho um saldo positivo de calorias ingeridas, isso aqui, segundo Jason Fung e outros autores, não é verdade, pessoal. Vejam, por exemplo, que por milênios, né, nós nos desenvolvemos sem obesidade. Nós temos mais do que mecanismos de sobra fisiológicos que, quando a gente aumenta o aporte calórico, a gente gasta mais energia. Quando a gente reduz o aporte calórico, a gente diminui o nosso gasto energético. Isso faz com que a gente mantenha o nosso peso dentro de um patamar razoável ao longo das nossas vidas. Mas algum fator que foi introduzido aí a partir da década de 70, 80, que fez com que isso mudasse um pouquinho. Então a gente vai questionar se qualquer caloria é igual a outra caloria. Talvez algumas calorias não sejam equivalentes a outras calorias. E a gente vai discutir isso aqui hoje, tá? Então esse banimento aí das calorias oriundas das gorduras foi uma tragédia pelo seguinte: qualquer proposta de estudo de longo prazo que você diminua a ingestão de energia, ela falha para a perda de peso se você incluir nessa restrição a presença de carboidratos. Ou seja, se você retirar calorias, mas retirar também calorias oriundas da gordura, talvez isso não funcione. E inúmeros estudos, destaco dois aqui para vocês, mostram que no longo prazo você não consegue perder peso fazendo restrição de calorias, diminuindo o teor de gordura. Ok? Bom, então, para que a gente entenda um pouquinho qual que é o prejuízo da retirada da gordura, vamos rapidamente aqui dar uma olhada em como funciona a insulina, porque a insulina daqui para frente vai ser a proposta que vai mudar o paradigma aí dentro da causa do diabetes, segundo o Jason Fung, tá? Basicamente, os nossos três grandes macronutrientes se resumem a carboidrato, proteínas e gorduras, que, quando digeridos, são absorvidos na forma de glicose, aminoácidos e ácidos graxos. O que a gente sabe? A glicose desses três nutrientes é o que evoca a maior resposta secretória de insulina, no menor período de tempo. Reforçando a glicose na forma refinada, especialmente. Daí a importância da gente ver mais adiante a importância de se consumir grãos na sua forma integral, né? Você diminui, você mitiga esse pico insulinêmico. Agora, é importante a gente prestar atenção que a glicose não é um nutriente essencial, ela é não essencial, né? Alguns nutrientes são essenciais, ou seja, nós não sintetizamos, precisamos ingeri-los por meio da dieta. Alguns aminoácidos e alguns ácidos graxos, eles são essenciais. A glicose não é essencial, tá? A prova disso é que a gente pode sintetizar a glicose, a gente não precisa ingerir a glicose. Mas enfim, vamos dar uma olhada. Os aminoácidos, pessoal, têm um efeito muito menos acentuado sobre a secreção de insulina e os ácidos graxos menos ainda. E por que a gente foi então retirar, né, os ácidos graxos aí dessa configuração dietética reformulada? Percebam que no estado alimentado, esses nutrientes, que são substratos energéticos, eles são fontes para o uso do nosso organismo, e o excedente ele é depositado, ele é estocado na forma de glicogênio hepático ou muscular, ou na forma de gordura, né, no tecido adiposo. Nesse momento, a insulina está fazendo esse drive aqui. É um hormônio, é ele que está regulando esse processo, né, ela. E percebam que, nessa ocasião, a insulina ela não faz um direcionamento contrário. É justamente no sentido anabólico. Já no período interdigestivo, entre as refeições, a gente mantém as nossas capacidades vitais extraindo energia dos nossos depósitos. E aí entram em ação os hormônios contrarregulatórios, glucagon, adrenalina, cortisol, hormônio do crescimento. Então, a gente tem mais do que estoques suficientes para que a gente faça a reconversão nesses períodos de jejum. Então, veja o seguinte: se nós olharmos aqui para a nossa capacidade de síntese de glicogênio, ela é limitada. Nós temos em torno de 120 gramas de glicogênio hepático, 400 gramas muscular, para um indivíduo de 70 quilos em jejum. Isso
fornece o equivalente a quase 3.000 quilocalorias. Por outro lado, se eu tenho 14 quilos de gordura acumulada em tecido adiposo, isso me confere em torno de 131 mil calorias. E as proteínas, metade delas, a princípio, elas não podem ser direcionadas à fonte de energia, né? São as proteínas estruturais. Mas mesmo assim, a gente teria uma boa reserva na forma de proteínas. E percebam como é eficiente estocar energia na forma de gordura, né? Se a gente convertesse esses 14, 15 quilos de gordura em glicogênio, a gente precisaria de 100 quilos a mais para estocar glicogênio. Então vejam que é inteligente estocar energia na forma de gordura. E que, portanto, ter tecido adiposo é bom, não é ruim, né? Agora, o glicogênio ele tem os seus estoques limitados, a gordura não. Então nós podemos aí ultrapassar mais de 100 quilos somente em gordura, né? E aí, o que a gente tem que entender? A insulina é um hormônio, como hormônio ele tem que ditar alguma ação. A glicose e os aminoácidos oriundos de um processo digestivo absortivo circulam no sistema porta e o hormônio mais os substratos são trabalhados no fígado e em todos os demais tecidos, enquanto que os ácidos graxos eles são desviados do fígado numa primeira passagem. Eles percorrem o sistema linfático por meio dos quilomicrons e desaguam aí numa veia subclávia, direita e esquerda, nesse caso esquerda, né? Então ele é direcionado para uma circulação periférica. Alguns poucos ácidos graxos podem estar presentes aqui na circulação portal. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que essa glicose aqui, ela vai ser oxidada, consumida também em outros tecidos, não somente no fígado, né? E que o excedente de glicose, pessoal, ela vai ser estocada na forma de glicogênio, né? Também no glicogênio muscular. E se eu tenho um aporte de substrato que excede a minha capacidade de estocagem, olha só, a gente pode formar uma nova molécula de ácido graxo. Então a gente pode formar gordura a partir de glicose. Vocês estão vendo o ácido graxo aqui? Não, né? Então, a partir da glicose e também de aminoácidos, a gente consegue fazer a formação de triacilglicerol, tá? Que é equivalente à gordura. E essa gordura, uma vez que ela é montada aqui no fígado, o que acontece? Ela, fisiologicamente, é desviada por meio das lipoproteínas de muito baixa densidade e são entregues para um órgão que é especializado em acomodar essa energia, que é a gordura, o tecido adiposo, né? Então a gente tem que olhar para o tecido adiposo como um órgão muito bom. Ele está fazendo um grande papel para nós do ponto de vista de depuração plasmática, né? A gente evita de manter esses lipídios na circulação e temos um órgão que faz essa estocagem, contudo não há limite para essa estocagem. A gente pode estocar o quanto a gente for capaz, né? Bom, então percebam aqui que esses alimentos com alto teor energético, especialmente envolvendo açúcares, né, refinados, o que eles fazem? Se são açúcares, eles estão em maior concentração na circulação e a glicose estimula a secreção de insulina. Então, quanto mais açúcar, mais insulina. A insulina ela vai direcionar a oxidação, a estocagem, mas vejam o que aumenta aqui. Aumenta a nossa capacidade de formação de novo ácido graxo. Eu vou chamar daqui para frente de DNL, tá? Que vem do termo em inglês lipogênese de novo. É uma nova molécula, né, de lipídio a partir de uma fonte de açúcar, por exemplo, ou até de aminoácido. E o que acontece, pessoal? Enquanto o sistema for capaz de dispensar isso na forma de gordura, do tecido adiposo, está tudo bem. Tá? A gente está fazendo reserva para usar em um segundo momento. E o que a gente sabe? Que há uma correlação positiva entre a quantidade de insulina que nós temos no plasma e a resistência ao hormônio. Esse aqui é um princípio básico da biologia. Quando você aumenta o estímulo, o agente que responde ao estímulo tende a diminuir a resposta, para diminuir a resposta, né? Se a gente tivesse um aumento da frequência cardíaca incessante, a gente não teria nenhum freio. Então, para todo sistema que você tem excesso, tem que ter uma contrarregulação. Então, como é que o organismo se livra de um excesso de hormônio? Ele responde menos ao hormônio. Isso aqui é básico dentro do conceito, né, de sistemas biológicos. Então, quanto mais hormônio você oferece, maior é a resistência à ação do hormônio. Contudo, quando você reduz a ação do hormônio, no caso a insulina, isso resulta normalmente em diminuição dos efeitos do hormônio. Um dos efeitos é estimular a captação, o uso da glicose,
especialmente nos tecidos que dependem da insulina para consumir a glicose, que é o músculo e o tecido adiposo. E o que o organismo faz? Então, o órgão-fonte desse hormônio produz mais dele, de forma que tente se contrapor, né, se sobrepor à resistência. Só que quanto mais hormônio, maior a resistência. Quanto mais a resistência, maior a liberação de hormônio. Isso fornece um ciclo vicioso de retroalimentação positiva, de tal forma que onde há resistência à insulina, há hiperinsulinemia e vice-versa, né? Portanto, a resistência é como se fosse uma defesa natural. Agora, é importante a gente entender essa dinâmica e tudo parece começar com a hiperinsulinemia e não com a resistência. A hiperinsulinemia, ela vem antes da resistência. A hiperinsulinemia nada mais é do que isso aqui, pessoal. Toda vez que a gente se alimenta, a gente secreta insulina. Se a minha fonte energética ela é predominantemente de carboidratos, os meus picos de insulina são maiores. Se a minha fonte ela é mais predominante em proteínas ou em gorduras, os picos de insulina são menores e mais tardios. Agora, se eu introduzo um comportamento que a civilização me disse que eu tenho que fazer, que a sociedade me disse que eu tenho que fazer, de sair de 1, 2, 3 refeições a 6 ou mais refeições dia, a gente observa esses picos mais vezes, de tal forma que a gente não dá chance para retornar aos valores basais. E com isso a gente tem um aumento persistente nas concentrações de insulina. E se a gente for parar para pensar, não tem nada que justifique que a gente coma 6 vezes por dia, nada, nada. Se a gente olhar para a natureza, né, no ambiente selvagem, os animais comem uma vez ao dia ou menos. Então, isso é uma introdução que está muito associada ao lobby dos alimentos. E a gente pode, nesse ponto da nossa conversa, a gente está alcançando aí metade da nossa discussão, de que os carboidratos, principalmente os refinados, e alguns que são facilmente digeríveis e que prontamente disponibilizam a glicose, como as batatas, o arroz, o milho, especialmente se virem de farelos, né? O que eles fazem é o quê? Estimular a secreção de insulina. Esse aumento da quantidade de hormônio associado ao substrato leva a estocagem de energia na forma de gordura, fazendo nova gordura. E o excesso de insulina monta uma resposta contra-regulatória com resistência ao hormônio. Só que isso força o pâncreas a secretar mais insulina. E aí, então, a hiperinsulinemia resulta em ganho de massa, resistência, a resistência força maior concentração de hormônio na circulação. Tá? Bom, que a insulina em excesso ela causa resistência à insulina, ela é bem documentada desde a década de 80. Então nós temos aqui que você consegue produzir resistência à insulina simplesmente aumentando as concentrações de insulina no sangue, tá? Mesmo a níveis fisiológicos sustentados, ok, pessoal? Então a gente consegue produzir resistência à insulina introduzindo mais hormônio no sistema. E a gente pode aumentar a resistência à insulina já existente em pacientes diabéticos, reforçando a terapia intensiva, que é a base de insulina. Tá? Então, se você fizer uma terapia intensiva controlando os níveis de glicose com muita insulina, você pode reforçar a resistência à insulina nesse paciente. Bom, desde o final da década de 80, já houve um pesquisador que levantou uma lebre aí de que existia uma chamada síndrome, onde as pessoas estavam ganhando bastante circunferência abdominal, desenvolvendo doenças cardiovasculares, hipertensão, mas não conseguiam entender por que esse perfil de indivíduo com aumento da circunferência abdominal vinha, né, desenvolver esses desfechos cardiovasculares e glicêmicos. A isso foi dado um termo de síndrome X. Esse X aí não se sabia o que era o fator. Hoje se sabe que esse fator X é o excesso de insulina. Então a Barbara Cork, que é uma canadense também, ela ganhou um grande prêmio aí por conseguir demonstrar que a hiperinsulinemia ela é a causa e não a consequência da resistência. Tá? Então a hiperinsulinemia ela vem antes da resistência à insulina e isso normalmente leva a um quadro concomitante de obesidade, já que a gente tem o substrato e o hormônio que direciona aí a estocagem em forma de nova gordura. E esses indivíduos, muitos deles praticamente desenvolvem o diabetes. Né? Então, muitos dos que têm síndrome metabólica passam a desenvolver o pré-diabetes e o diabetes, um conceito por alguns denominado de diabesidade, já que ambas as condições ocorrem de forma concomitante. Agora aqui a gente entra num ponto central da apresentação que eu peço bastante atenção de vocês, que volta naquela discussão do limiar pessoal de gordura. Então, para cada um, pessoal,
a gente tem, parece aí, um grau de expansão limite, tá? Então perceba que esse substrato energético, por ação do hormônio, ele resulta na formação de nova gordura que se armazena em um tecido chamado adiposo. Esse tecido ele é subcutâneo, ele é visceral, mas ele atinge um grau de expansão. Tá? Aqui, inclusive, tem uma teoria da expansibilidade da gordura. Ela tem um nível, um grau, um limite de expansão, que ocorre com a hipertrofia dessa célula. Quando a gente alcança esse limite, a gente pode depositar gordura em outro local. E isso, basicamente, a gente chama de fígado gorduroso. Então, quando o tecido que é especializado em acomodar a gordura, ele já atingiu o seu patamar limite, essa gordura ela tem que ser desviada para outro local, porque o drive, né, o consumo não diminuiu. Eu tenho hormônio e substrato atuando. E aí, então, parte dessa síntese de gordura, ela se acumula no próprio órgão. E o fígado parece, na escala cronológica, ser o primeiro órgão acometido. Recentemente, foi dado um novo nome para essa doença, que é a doença do fígado gorduroso associado ao metabolismo, MFLD, né? E não mais esse NFLD aqui, que seria esteatose hepática não alcoólica, porque tinha aí um termo muito pejorativo, né? Mesmo dizendo que é não alcoólico, remetia aí à ingestão de álcool. Então, se mudou recentemente essa terminologia. Agora percebam que não ter gordura também, ou seja, o tecido adiposo é ruim. Isso acontece em casos de lipodistrofia, onde o indivíduo ele não tem, né, por uma disfunção genética, a capacidade de aumentar a expansão do tecido adiposo. E aí, diretamente, esse consumo aqui, né, de energia tem que ser direcionado em gordura diretamente em outro órgão, que a gente chama de gordura ectópica, ok? Bom, então, o que é importante nesse estágio? A gente notar que, quando se observa mais glicose no sangue, é como se a célula estivesse resistindo à ação da insulina. Ela está dizendo, eu não quero mais insulina, basta, eu já tenho substrato energético de sobra, né? Contudo, ainda que isso ocorra em alguns tecidos, a formação de novo lipídio não é interrompida na resistência à insulina. E essa aqui é uma das grandes descobertas recentes. Você mesmo num quadro de resistência à insulina, já que essa ação aqui ela é modulada pela insulina, você está se perguntando, se eu tiver uma resistência, eu deveria formar menos lipídio. Mas para essa rota, isso não fica comprometido no indivíduo que tem resistência à insulina. Então ele continua tranquilamente formando nova gordura. Ele está no seu limite de expansão do tecido adiposo e começa a depositar gordura, né, em outros órgãos. E o depósito de gordura aqui força uma menor ação da insulina no fígado para outros fatores. Por exemplo, a insulina, o que ela faz quando a gente se alimenta, ela interrompe a produção de glicose pelo fígado, né? Processo chamado gliconeogênese. Se eu tenho resistência à insulina, eu tiro um pouco esse efeito do hormônio, o que significa que eu fico produzindo mais glicose pelo fígado, né? Você perde a ação do hormônio parcialmente, mas você não perde a ação do hormônio que reforça a síntese de mais gordura. E pessoal, não sou eu que estou dizendo, né? Quem aprecia o foie gras está aqui. Né? O método de engorda desses animais, uma engorda super acelerada, que em 15 dias às vezes eles conseguem esse fenótipo, é a oferta de farelo para os animais, de grãos, de carboidrato. E aí o que você tem? Você tem um acúmulo de gordura tremendo nesse fígado, né? E bom, o que acontece é que há um estágio onde essa abundância de gordura, ela se desvia, já que você não consegue estocar adequadamente nos tecidos adiposos, você tem mais lipídio na circulação, normalmente hipertraciltrigliceridemia ou hipercolesterolemia, né? Normalmente aumento de tracilglicerol é o principal indicador. E por quê? Porque ele é quem compõe as VLDLs, né? E o que nós temos também é um sistema tão saturado que essa gordura ela começa a se armazenar em outros órgãos, como pâncreas, rins, coração e músculo. E aí a gente retoma aquela ideia do limiar pessoal. Então, quando a gente começa a ter gordura presente no pâncreas, parece que o pâncreas ele vai perdendo a sua capacidade de lidar com a secreção de insulina. Tá? Então, a gente pode chamar de esteatose pancreática aqui também. Esse conceito ele foi trabalhado em 2012 e revisto em 2018 pelo Ray Taylor, né?
que é autor deste trabalho aqui. Então, o que ele coloca é que nós temos como se fosse duas rodas de bicicleta girando ao mesmo tempo, onde a gente tem, a partir da ingestão de alimentos com alto teor energético, normalmente açúcares, estimulam a secreção de insulina, portanto, aumenta a quantidade de insulina no sangue. Isso direciona a esteatose hepática. Como eu já disse, a gente tem o hormônio e o substrato, e estoca ele, o excedente vira gordura. Essa esteatose hepática, ela tira parte da função da insulina no fígado, então torna o fígado mais produtor de glicose. Mais glicose endógena reforça maior secreção de insulina. Então você fica com esse ciclo girando. No contexto de esteatose hepática, você também pode observar a esteatose pancreática, que pode levar normalmente à disfunção das células beta. Esse é o estágio em que o diabetes aparece, porque ainda que o pâncreas esteja secretando sua capacidade máxima, portanto você está em hiperinsulinemia, mas mesmo que você esteja em sua capacidade máxima, ela não é suficiente para evitar a hiperglicemia em função da grande resistência à insulina. Tá? E aí você fica com esses dois ciclos aqui girando, que são representados nesse sistema. E tudo isso ocorre a partir do momento em que você tem um limite da capacidade de expandir a sua gordura, né? Tecido adiposo. Bom, então, a partir do momento em que se identifica que excesso de energia parece modular esse sistema, energia vindo de qual fonte, né? Energia vindo de gordura. Se você comer 3 quilos de abacate, será que você vai ter o mesmo efeito do que se você comer 3 quilos de biscoitos, né? De bolacha, de pães? Então, não é bem por aí. Então, vai depender aí de onde vem essa fonte energética. E tem uma pegadinha aqui que é a frutose, que vocês vão entender nesse slide aqui. E desde a década de 50, esse nutricionista e fisiologista, John Yudkin, ele já alertou, por meio desse livro, do efeito puro branco e mortal, né, de uma substância, um pó branco, no caso aqui, o açúcar, e ele foi negligenciado por algum período, tá? Porque a onda de que o grande vilão eram as gorduras predominava nesse período. Então ele foi, digamos, pouco percebido nesse momento. Só que mais recentemente, esse aqui é um endocrinologista pediátrico que acompanha muito a obesidade em crianças. Ele proferiu uma palestra chamando Uma Verdade Amarga, na Universidade da Califórnia, onde ele atua, e viralizou, teve mais de 11 milhões de visualizações, né? E ele é autor de outros livros que abordam muito a questão dos subsídios americanos sobre a produção de grãos e aborda também o impacto negativo da frutose, favorecendo o aumento do peso. E recentemente tem o Richard Johnson também, da Universidade de Colorado, que tem trabalhado muito com a proposta aí do impacto da frutose, mediando esse ganho, mediando essa epidemia da obesidade e do diabetes. Então, rapidamente, se a gente olhar aqui no final da década de 90, a proporção de calorias oriundas do carboidrato ela já estava na faixa de 50%, também na Ásia, né? Olhem os chineses aqui, pessoal, já consumindo quase 70% da sua fonte energética por meio de carboidratos, né? A famosa americanização, o alimento ocidentalizado ele chegando até o Oriente. E desse carboidrato, né, uma boa fração aí, na faixa de 10%, vinha de açúcar refinado. E se vocês olharem esse açúcar refinado, ele é muito presente num xarope chamado xarope de milho, que ele contém 55% de frutose livre e 45% de glicose. O que significa que ele é puro monossacarídeo, né? Ele já está disponível na forma livre para ser absorvido. E o que acontece é que a frutose ela tem 50 vezes mais palatabilidade do que a glicose, então ela adoça muito mais. Ela tem um efeito adoçante muito grande e um efeito saciador zero, mínimo, muito pelo contrário. E perceba que à medida que você introduz a energia por essa fonte de açúcar refinado, você diminui a ingestão de grãos integrais. E se vocês olharem esse traçado aqui, ele se repete mais ou menos por aqui por trás, mostrando que há uma relação de associação positiva entre o aumento da ingestão de frutose e o aumento da incidência de diabetes. Tá? E qual que é a pegadinha da frutose? A frutose ela pode ser encontrada na forma livre ou por meio do açúcar de cozinha, que é a sacarose, que é uma molécula de frutose e outra de glicose. Né? O que a gente observa aqui
é que a frutose ela é metabolizada predominantemente no fígado e direciona a formação de um novo lipídio. Então a frutose ela é convertida em gordura, tá? Ela não influencia a glicemia e por isso ela foi vista como um açúcar bom. Então a frutose, pessoal, para se ver a frutose no sangue, a gente tem que ver a frutemia. O que a gente vê é a glicemia. A glicemia é um produto da quantidade de glicose no sangue. Então, como você adoça com frutose e não vê a glicemia aumentar, se criou a falsa expectativa de que é um açúcar bom. No pós-guerra, né, a partir do pós-guerra, a partir dos anos 2000, até os anos 2000, saltou de 24 para 70 gramas dia a ingestão de frutose nos Estados Unidos, em torno de 10% das quilocalorias diárias. A frutose ela não induz saciedade, assim como a glicose faz indiretamente por meio da insulina. Muito pelo contrário, acabou de sair um estudo na Cell Metabolism, agora, né, no mês passado, mostrando que a frutose, ela via enterócitos, células do intestino, elas trafegam diretamente via nervo vago, que é o sistema autonômico, e acentua a fome, muito pelo contrário. Então, comer frutose te dá mais fome, né? É uma loucura isso. Ela é muito empregada em alimentos processados, especialmente bebidas adoçadas, e sem cair em pegadinhas, tá? Sucos adoçados, qualquer suco de latinha, enlatado, qualquer material que você comprar numa estante de supermercado, preste atenção no rótulo, né? E as bebidas carbonadas, então, nem se fala. É literalmente isso aqui, ó, é mortal. Os problemas já são muito presentes em crianças e adolescentes que já fazem o consumo antecipado, né, pessoal? Assistam um documentário chamado Muito Além do Peso no YouTube, que é um documentário nacional muito interessante. Na China, houve um aumento de 5% ao ano no consumo de frutose, né, e vem alcançando aí já níveis alarmantes de 11% da população com diabetes. Isso dá equivalente a 116 milhões de pessoas com diabetes só na China. E tem uma pegadinha no açúcar de cozinha. Ele tem tanto a glicose quanto a frutose, só que a glicose estimula a secreção de insulina e a frutose ela é o substrato para a conversão em gordura. Então, o açúcar de cozinha ele também é muito perigoso, tá? E por fim, né, o álcool ele é metabolizado de forma muito semelhante à frutose, podendo formar aí nova gordura. Então, para a gente avançar, o que a gente já pode decidir aqui é que esses alimentos industrializados, ricos em frutose, sacarose, eles reforçam maior quantidade de insulina na circulação e o substrato, mais o hormônio, garante a estocagem na forma de gordura. O excedente vira gordura em outros órgãos, reforça a resistência e temos esse ciclo girando. Acontece que o aumento da insulina per se, ou seja, somente ter mais insulina na circulação, nos traz em paralelo outros dois grandes problemas. É a hipertensão, normalmente associada ao espessamento das artérias, tá? E a gente tem um aumento desse drive aqui da formação de triacilglicerol, e normalmente quando você tem muito triacilglicerol nas VLDL, você compromete aí a formação das HDL, tá? Há uma reação intercambiável entre remanescentes de VLDL e HDL, você leva um pouco do TG para HDL, e isso faz com que haja mais clearance, mais retirada de HDL da circulação pelo fígado, e você diminui também um pouco ali a sua quantidade de colesterol bom. Esse conjunto aqui, hipertensão, excesso de peso, dislipidemia, hiperinsulinemia e resistência à insulina, é a chamada síndrome metabólica que foi alertada no final da década de 80. Ok, pessoal? E bom, para a gente avançar, o que a gente pode entender nesse momento? Que quando a gente lida com esse contexto de aporte energético oriundo especialmente de açúcares refinados, essa gordura que é depositada, ela não só predomina sobre o compartimento visceral, como ectópica, que é a gordura no fígado e outros órgãos. Esse tipo de obesidade é muito ruim. A chamada obesidade ginoide ou periférica, ou pera, ela não é ruim do ponto de vista metabólico. Agora, a visceral ela é muito ruim do ponto de vista metabólico, por motivos que, infelizmente, eu não vou ter tempo para a gente discutir aqui. Mas o que eu posso dizer para vocês é que quanto maior a circunferência abdominal, maior é o depósito de gordura no fígado. Essa relação ela é super clara, não tenho dúvida. Tá? É uma correlação, não é nenhuma associação. E como é que a gente tem noção disso? A partir da medida da circunferência do nosso abdômen,
acima de 88 centímetros em mulheres e 102 centímetros em homens, já nos coloca num patamar aí de risco de desenvolvimento de fígado gorduroso. Pois bem, portanto, o Jason Fung ele vai dizer que a insulina ela não é resposta para o tratamento do DM2. Aqui a gente entra então no final da segunda parte da nossa conversa. Estudos de longo prazo, entre 7 anos, com pacientes DM1, visando encontrar fatores de risco para a mortalidade, mostrou que aqueles indivíduos que passaram por uma forte terapia à base de insulina, eles tinham maiores fatores de riscos cardiovasculares. Ou seja, um tratamento muito franco da hemoglobina glicada, com muita insulina, pode aumentar os eventos cardiovasculares no DM1. E alguns indivíduos, né, na Inglaterra, os diabéticos que vivem por pelo menos 50 anos com diabetes tipo 1, eles ganham uma medalha. Então é chamado Golden Years aqui. Ou seja, se você olha para esses pacientes, você está lidando com um público que lidou bem com a doença. Eles viveram pelo menos 50 anos com o DM1. E o que se observa é que a maior longevidade desses indivíduos se deu à menor utilização de insulina. Eles tinham hemoglobina mais descompensada, mas faziam um uso menor de insulina, tentando mostrar essa relação. Os estudos de longo prazo envolvendo DM2, visando o controle intensivo da glicose no sangue, o KPDS, Accord, Advance, VADT, Origin, todos eles têm em comum o quê? O uso de insulina ou de fármacos que aumentam a quantidade de insulina no sangue, que são as sulfonilureias, e são estudos de longo prazo, de 5 a 10 anos. O que todos eles têm em comum? Que controlar o nível de glicose com o uso da insulina se traduziu em poucos benefícios cardiovasculares, muito mais incidência de hipoglicemia e mais incidência significativa de mortes, né? E ganho de massa corpórea, que reforça tudo que a gente está vendo aí. Então, eu trago para vocês aqui uma história interessante que o Jason Fung propõe no livro dele. Vocês imaginem que nós temos a Diabeteslândia, né? Que é a forma que ele diz que ele explica aos pacientes. Você tem nessa cidade as ruas, que são os nossos vasos sanguíneos, e as casas, que seria o equivalente ao nosso hepatócito, que é a célula lá do nosso fígado. Você consome alimento que contém açúcar e a insulina é estimulada pelo açúcar. E a insulina, o senhor insulina aqui, ele vai bater na porta da casa e dizer o seguinte: receba uma glicose. Com isso, você tira a glicose do sangue, mantém os níveis de glicose ok e de insulina ok. Mas, na Diabeteslândia, o recurso de açúcar é infindável. Então, você oferecendo um recurso maior de açúcar, né, você recruta um número maior aí de senhores insulina, que vão, comparem aqui, essa bolinha com 4 aqui, eles vão deslocar o açúcar da avenida para que seja armazenado na célula, no caso na casa. A casa pode optar por usar, por oxidar, por estocar, por exemplo, na forma de glicogênio, ou dispensar no lixo do lado de fora. Poderia ser a gordura, né? O tecido adiposo. Com isso, você retira o açúcar do sangue, mas introduz ele em algum outro local, né? Então, ele pode ser armazenado como glicogênio ou convertido como gordura. Desde que você tenha o quê? Insulina alta, tá certo? Só que na Diabeteslândia, a fonte de açúcar começa a ser cada vez mais inesgotável. Você tem um caminhão cheio de açúcar, reforçando a presença de insulina, e a casa faz o seguinte. Então, os moradores aqui, eles, né, fecham a porta e dizem: basta, não queremos mais a sua oferta. E o que acontece é que quando isso ocorre, o que nós observamos? Aparentemente já há uma expansão do tecido adiposo, já começa a ter gordura acumulada na casa, né, que seria o fígado gorduroso, e a gente não consegue dar conta de estocar ou consumir essa glicose. Portanto, a glicemia aumenta, a insulina está alta, a resistência à insulina está presente e o pré-diabetes, o diabetes chega aí. Percebam que a resistência à insulina vai aumentando com o tempo. E olha que interessante, aí chega, segundo as palavras do Dr. Jason Fung, chega o doutor endócrino e diz o seguinte: receita insulina para você. E essa é a visão glicocêntrica do manejo da doença. Você está olhando para o sintoma. Então, ao oferecer mais insulina, você está de fato retirando o açúcar do sangue, mas está entupindo as células com substrato.
Então você utiliza, você estoca na forma de glicogênio, você entrega para fora, né, do fígado, formando mais gordura e começa a acumular em outros órgãos. Esse é o estado em que você controla a glicemia, olhando para a hemoglobina, olhando para a glicemia, mas às custas de muita insulina, de resistência à gordura ectópica, diabetes, entre aspas, controlado. Tá ok, pessoal? Então, perceba como tudo isso é importante. E então ele vai colocar aqui a hiperinsulinemia, seja a endógena ou a desenvolvida por meio de insulinoterapia, ela promove um monte de efeitos colaterais já bem conhecidos. Então, excesso de glicose é ruim, mas glicemia normal às custas de excesso de insulina é igualmente ruim. Tá? Então, a insulina em excesso, ela reforça a incidência de aterosclerose, infarto, AVC e câncer. E eu resumi assim para a gente não se estender aqui, mas de fato, como foi comentado antes, né? Tratamento intensivo com insulina aumenta os riscos cardiovasculares e por isso ele propõe uma tabela, a tabela 11.1 do livro, página 144, onde ele classifica os fármacos antidiabéticos em função do quanto o indivíduo perde ou ganha peso. Ele vai chamar de bom aqueles fármacos que façam com que o indivíduo perca peso, porque quando você perde peso, você está consumindo os seus estoques de gordura, você está consumindo a gordura acumulada no fígado, acumulada no coração, no pâncreas. E alguns fármacos fazem isso, tá? A carbose, que impede a absorção de glicose, os inibidores de SGLT2, que aumentam a excreção de glicose na urina, e os análogos de GLP-1, que normalmente melhoram o grau de saciedade. Isso ajuda a baixar as concentrações de insulina, diminui os níveis de desfechos cardiovasculares, comparado à metformina, né? Fármacos de peso neutro seria a metformina, que não tem efeito nem positivo nem negativo, é neutro para mexer com a insulina, porque ela não modula a concentração de insulina. E ele vai chamar de ruim aqui, porque na verdade não perde peso, portanto você não reverte a doença, você no mínimo mantém a doença. Tá? E aquelas que façam com que você ganhe peso, não à toa são todas as que aumentam a insulina após o seu uso, seja a própria insulina, os secretagogos e as glitazones. Né? E olha só o que acontece, né? Aumenta o risco aí de desfechos cardiovasculares, portanto ele classifica como péssimo, e o que vocês observam é que a doença ela é progressiva nesse caso. Né? Quer dizer, na forma como ela é tratada hoje, você só vai aumentando a medicação, você não retira a medicação, porque você trata sintoma e não trata a causa. Então, indo para a nossa parte mais final da apresentação, ele vai tentar dizer o seguinte, né? Por que as dietas hipocalóricas, com baixo teor de gordura e associadas ao exercício, não funcionam? Então, se a gente olhar aqui, né, os guias alimentares das principais associações que lidam com a obesidade e diabetes, até pouco tempo recomendavam, mesmo na restrição, a presença de 50% ao menos de carboidratos. Né? Então, estudos de longo período, veja que 5 anos de estudos e 16 anos de acompanhamento, né, eles mostram que se você restringir o aporte energético a 1.300 calorias dia, por exemplo, ou a 1.400 quilocalorias dia, mas se isso for associado a uma fonte com baixo teor de gordura, ainda que tenha exercício, não tem melhora da doença. Porque você está tirando uma fonte importante para o tratamento, que é a gordura boa. Tá? Então, o diabetes piora ou não tem nenhum benefício. Tá? E esse aqui é um estudo que demonstra que as gorduras boas elas não têm nenhum efeito associado com desfechos cardiovasculares. E o exercício, ele é muito bom, né? Ele tem inúmeros benefícios que vão além da perda de peso. Então, por favor, vamos, né, entender que isso aqui não é nenhuma fala contra exercício. O que o Jason Fung vai tentar dizer é o seguinte, que para perda de peso talvez não seja a melhor alternativa, né? Especialmente quando você foca no paciente obeso diabético. Por quê? Primeiro, a baixa adesão e baixa regularidade. Cada um se pergunte aí se faz os seus 30 minutos diários. Se faz, se pergunte se está com filho, se está com trabalho top, se está com um monte de compromisso, porque vai ficando difícil a gente colocar tudo isso junto, né? A obesidade em si, ela pode estar associada a algumas disfunções físicas, como dores articulares, neuropatias, dores nas costas, doenças cardíacas, que te impedem de fazer exercício no plano desejável. Ele coloca, e de fato pode acontecer, né, que o exercício ele também te traz
consequência, mais apetite, né? Ainda que alguns digam que não no curto prazo, mas no médio e longo, talvez sim. Isso faria uma contraposição à perda de peso. Ou se não for fisiológico, é mais comportamental. Aquele indivíduo que entende que fez meia hora de esteira num dado dia, ele se julga, digamos, no direito de fazer uma refeição mais aportada naquele dia, entende? Então tem o componente psicológico. É difícil inclusão para quem tem rotina laboral longa, né? O cansaço. Imagine um paulistano que faz 3 horas de metrô para chegar ao trabalho, mais 3 para voltar, talvez não sobre tempo para ele e motivação para exercício, e não ataca o problema, né? Que é a questão da ingestão. Então ele vai chamar atenção por uma situação. Pessoal, eu sei que já falei 1h10, tá? Eu espero em mais 10 minutos fechar aqui. Então ele vai dizer o seguinte: houve um procedimento cirúrgico que trouxe uma revelação bombástica para a clínica, que foi a cirurgia metabólica, né? Que agora é chamada de cirurgia a cirurgia bariátrica, desculpa, que agora também é denominada de cirurgia metabólica. Existem diversas formas de a gente fazer a cirurgia, seja por diminuição do tamanho do estômago, como vocês podem ver aqui, né? Podem ver aqui, o sebandeamento aqui, ou fazendo a diminuição associada a um desvio do estômago direto para porções mais distais do intestino. Então são chamadas cirurgias restritivas, porque diminuem o tamanho do estômago e você, né, fica mais saciado, ou são diabsortivas, porque desviam o fluxo do seu quimo. Você desloca diretamente o quimo para porções mais distais do intestino e diminui a eficácia da digestão e, por consequência, da absorção. E o que se nota? Em inúmeros eventos de cirurgia metabólica se tem remissão rápida, franca do diabetes, né? Então, apresento 3 aqui estudos para vocês, todos de bons jornais confiáveis. Tão eficiente foi, né, o efeito dessa cirurgia em fazer remissão do diabetes, que em 2016, 45 associações, incluindo a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, assinaram um consenso apoiando o seguinte: a cirurgia metabólica para o tratamento do DM2. Então há um reconhecimento internacional de que esse evento parece ser muito benéfico em termos de tratamento do DM2. Isso vale para pessoas com obesidade, ou se for asiático, sempre diminui 2,5 pontos no MC. E se a glicemia for mal controlada com medicações, aqui eu queria dizer o seguinte: essa cirurgia ela é recomendada para quem tem MC acima de 40, que é obesidade mórbida, mas, detalhe, pode ser recomendada para quem tem obesidade de grau 1, que é o IMC 30, se você comprovar que a glicemia ela é mal controlada com o uso de medicações. Então percebam, né? Para você chegar no IMC de 30 não é muito difícil não, tá? Imaginem aí uma pessoa com de repente 90 quilos, 1,73 m de altura, já é o suficiente aí para atingir mais ou menos esse IMC. E a remissão por essas cirurgias, ela está mais relacionada à perda de gordura visceral e ectópica. Por quê? Porque você melhora a resistência à insulina, tá? Você baixa a quantidade de insulina na circulação. Essa melhora ela é muito mais relacionada, então, à perda, ao consumo dessa gordura visceral e ectópica do que com as alterações gastrointestinais ou com a distribuição de tecido adiposo subcutâneo. Por quê? Porque existem relatos de remissão já em 15 dias após a cirurgia. E você não perde todos os quilos em 15 dias. Então o benefício vem antes da perda da gordura subcutânea, periférica. Tem muito mais a ver com a gordura hepática, com a gordura visceral. Tá? E o recado claro é o seguinte: há uma forma de se reverter o DM2 que é o equivalente a um jejum forçado, né? É uma situação onde o paciente não tem escolha, é um jejum forçado. Contudo, não é a melhor opção, dados os riscos de complicações da cirurgia em si, pós-cirúrgicos, impacto psicológico e o custo financeiro. Então, o que ele aborda com bastante contundência é o seguinte: por que a gente investir tanto em exercício e jejum se eu não fechar a torneira aqui em cima? Se o meu problema é o meu aporte de açúcar, vamos fechar a torneira, né? Por que não? Qual o problema? E manter isso associado a estímulo de exercícios e o jejum. Então hoje a gente já vê crianças com 3,5, essa aqui é a criança, o relato mais precoce de diabetes de uma criança obesa, né, que se tem documentado. Então isso aqui é uma criança de 3 anos e meio, que já pesa 80 quilos,
e ela tem DN2, né? E ela conseguiu trabalhar super bem e diminuir muito o peso e medicações por meio do jejum que foi proposto a ela. Então, o que a gente observa é que esse é um problema que está aí, né? Associado ao quê? Ao estilo dietético que foi introduzido a partir da década de 80 à sociedade ocidental e que vem se espalhando por todo o globo. Bom, então, como a gente já viu, né, houve um equívoco na aposta da dieta pobre em gordura que desviou o foco para o consumo de carboidratos. E aí, pessoal, existem então já diversas fontes que mostram que dietas ricas em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas parecem ter benefícios cardiovasculares muito contundentes, né? Então, essa revisão sistemática e meta-análise, ela concluiu que 4 dietas permitiram aqui um bom controle glicêmico em pacientes com DM2, né? Dieta de baixo carboidrato, dieta de baixo índice glicêmico, dieta mediterrânea ou dieta de alta proteína. A questão é que quando você trabalha com dietas contendo baixo teor de carboidrato, você minimiza os picos glicêmicos. Se você minimiza os picos glicêmicos, você também minimiza os picos de insulina. Então, quanto maior o índice glicêmico do alimento, pior é do ponto de vista de quantidade de insulina que você vai ter circulando. Tá? Por isso a ideia de se retomar os grãos integrais, que por meio das fibras você dificulta o processo de digestão e você lentifica, né? Você posterga os picos glicêmicos por também diminuir aí a eficiência de absorção. Tá? Aqui temos os top 5 alimentos com alto índice glicêmico: a batata, os flocos de milho, né, os cereais, mingau de aveia instantâneo, pão de trigo integral e arroz branco cozido. Né? Todos eles prontamente são digeridos e disponibilizam glicose para absorção. Ok, pessoal? Então, o Dr. David Young, um britânico, ele tentou fazer uma proposta recente para tentar estimular a população mais leiga a compreender o impacto do índice glicêmico de outra forma, representado por uma colher de chá contendo açúcar de cozinha. Ele publicou esse estudo no Journal of Insulin Resistance, que é editado pelo Jason Fung, por coincidência. Essa tabela está presente no livro do Código de Diabetes. Vocês podem acessar por esse link e vejam que o arroz cozido, né, ele tem um índice glicêmico de 69, mas ele tem o equivalente, 150 gramas dele, a 10 colheres, né, de chá de açúcar de cozinha. Lembrando que o açúcar de cozinha ele tem a frutose e a glicose. Então, o impacto dele no índice glicêmico é um pouquinho diferente do que da relação que a gente está vendo aqui, porque o índice glicêmico ele mede a glicose no sangue, né? Já essa relação aqui, a gente está lidando com açúcar de cozinha, que tem a fração de frutose. Mas é muito, né? Depois a gente tem a batata, depois tem as batatas fritas, o espaguete, né? Aqui é milho doce, a banana, as frutas tropicais, elas tendem a ter um impacto relativamente grande. Então, inclusive, ao se escolher as frutas, tem que se evitar as frutas de alto índice glicêmico, nessas chamadas refeições intermediárias. E para a gente não se estender demais, o que a gente pode dizer aqui é que o processamento e o refino dos grãos integrais remove tudo que há de bom. Né? Não vou eu aqui dizer sobre isso, os nutricionistas têm muita mais propriedade para tratar do tema, mas você remove fibras naturais, as gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, você remove proteínas. A moagem em si é um processo que, né, leva tudo em pó, farelo, então você tem um conjunto de alimentos que são facilmente digeridos e absorvidos. Então tem que se evitar esses alimentos, né, processados. E sem contar a adição artificial de açúcares, aí, conservantes e corantes, que nada disso aí, digamos, é benéfico. Então, de forma geral, o processamento desses alimentos, para a indústria, isso é tremendo. Existe um livro recomendado por um colega meu, o professor Everson, que chama Uma Verdade Indigesta, escrito pela Marion Nestlé, que ela vai trabalhar muito a força desse lobby das indústrias, né? O Robert Lustig, que é aquele endocrinologista pediátrico, também ele enfrenta o Senado norte-americano para abaixar os subsídios às commodities lá, porque você tem que acabar com essa indústria, com esse lobby aí dos refinos, né? Dos grãos refinados. Então você retira o efeito da saciedade. Por quê? Porque rapidamente, pessoal, os lipídios são os principais agentes que estimulam a secreção de hormônios no intestino que fazem com que a gente sinta saciedade. Quando a gente come e se sente saciado na sequência, são hormônios intestinais.
E quem estimula esses hormônios são os lipídios. E são justamente eles que nós estamos tirando da nossa dieta, né? Então, e esses açúcares refinados estimulam demasiadamente aqui a secreção de insulina. Então, o Dr. Jason Fung, ele vem com a proposta seguinte, sabendo que o jejum, seja forçado por meio da cirurgia, ou seja por meio das evidências sabidas já desde o início do século XX, são ótimas alternativas para a gente tratar o diabetes. Ele pode ser mais efetivo do que a restrição calórica contínua, o jejum intermitente, tem algumas referências. E tem um problema aqui da restrição calórica contínua, que o aconselhamento da restrição ainda mantém, né, a distribuição das calorias ao longo das refeições, que podem chegar a 6 por dia. Então, o Jason Fung, ele é um grande crítico ao dizer: quem é que disse que a gente tem que comer 6 vezes ao dia? A gente pode comer 2, uma. Basta a gente observar, né? Ele não diz isso, mas eu, como biólogo, eu falo para vocês: basta a gente observar os animais da natureza. Eles não têm o substrato energético abundante, presente continuamente, ok? Especialmente os grandes mamíferos. Ainda mais se forem para uma dieta mais carnívora. Bom, então a pergunta é: quem já tentou e quantos conseguiram perder efetivamente peso por meio da restrição calórica contínua? Tá? Então ele vai alegar que essa estratégia, ela muito pelo contrário, ela aumenta o apetite e ela monta respostas compensatórias. Se a gente diminui o nosso gasto, se a gente diminui o nosso aporte energético fazendo restrição calórica, o nosso corpo ele também diminui a sua atividade metabólica, de tal forma que você passa a ter perda de eficiência, ok? E aí vem o chamado efeito sanfona. Você vem com mais fome, com metabolismo baixo e acaba tendo um balanço aí muito mais positivo. Então, o jejum intermitente, ele tem no mínimo o mesmo efeito de redução do peso corporal e de fatores de riscos cardiovasculares, mas né, do que a restrição calórica contínua, mas o jejum intermitente ele parece ter melhor resultado em reduzir a gordura visceral e a hiperinsulinemia e, por consequência, a resistência à insulina. Por isso aqui, ó, né, se a gente trabalhar com apenas 2, 3 refeições por dia, a gente para de fazer picos insulinêmicos e dá um bom período para que a insulina baixe. Pensando no indivíduo obeso diabético que sofre por excesso de insulina, é uma forma que você dá de tratar a causa e não o sintoma. Ok? Então, o jejum intermitente ele é importante porque ele promove redução drástica da secreção de insulina, ele aumenta a secreção de adrenalina, a gente fica em um estado de vigília, de alerta no jejum, equivalente aos animais que se observam na natureza, aumenta a secreção de hormônio de crescimento, o que ele justifica que, portanto, você não tem uma grande perda de massa magra, tá? E qual o problema de sentir fome? É uma indagação que ele faz que eu me fiz também. Qual o problema? Quem disse pra gente que a gente não pode pular uma refeição? A gente fica com medo de pular um café da manhã, né? É curioso. Então, para ver como isso está impregnado na nossa cabeça. E custa impagáveis nada, R$0. Ok? Agora, a gente finaliza aqui falando sobre tratamento do DM2, né, por meio do jejum intermitente. Primeira coisa, no jejum intermitente é permitido qualquer líquido não calórico à vontade, café, chás, água, né, água saborizada. E se você quiser considerar qualquer dieta de restrição calórica, ela é bem-vinda. Então ele vai dizer o seguinte: não tem que gerar uma discussão se a restrição é melhor do que o jejum. Bom, se o jejum maximiza a restrição e vice-versa, use um pouco de cada, faça jejuns, e quando comer, coma com melhor qualidade. Então, maximize os benefícios. Mas, eu quero deixar bem claro aqui que se você faz uso de qualquer medicação, você tem que consultar o seu médico, a sua médica, e não sair fazendo jejum se for um diabético, por exemplo. Ok? Aqui são propostas de jejum. Né? Essa aqui ele não traz no livro, é o que eu coloco. Você pode pular uma refeição, café da manhã, né? E fazer 2 refeições por dia. Ou você pode fazer 3 refeições dentro de 10 horas, deixando outras 14 horas de jejum. Eu, particularmente, comecei a provar esse método de manter 3 refeições com 14 horas de jejum, e eu posso contar para vocês, primeira coisa, eu tinha 82 quilos, estou com 75, eu estou fazendo isso faz 1 mês e meio, e é impressionante a gente notar como a gente come com muita frequência. Parece assim um absurdo você comer 3 vezes por dia. Então, só o café da manhã, o almoço e o jantar lá pelas 6, 7 da noite. Isso, pessoal,
é um choque para nós no começo. Então, tentei aplicar aqui para, né, fazer o chamado skin in the game, né? A gente nota como a gente belisca, a gente come o tempo todo. Tá? É assustador. Então, só de fazer 3 refeições já me ajudou demais. E em cada uma delas, com melhor qualidade, né? Incluindo muito mais fibras, tirando açúcares e assim por diante. Essa é uma dica que o Jason Fung nos traz. É um jejum de 24 horas. Vocês podem ver que você fica sem café da manhã e almoço, dia sim, dia não. Então você janta todos os dias e toma o café e almoça dia sim, dia não. Não é impossível, né? Eu particularmente não cheguei a provar ainda. O jejum de 30 horas ele é um pouquinho mais forçado. Você faz 3 refeições num dia e nenhuma no outro, tá ok? Tem de 36 horas, 48 horas. Tem relato na literatura que ele apresenta no livro de uma pessoa que fez 382 dias de jejum sob monitoramento, né? E passou por isso. Então, eu trago essa ilustração para vocês aqui para que a gente observe que na natureza a gente viveu muito bem por milênios, né? Simplesmente comendo quando a gente tinha fome e tinha acesso ao alimento. E hoje o que a gente nota? Isso aqui é um beagle, como esse, ok? Isso aqui é um gato, como esse. Só que, indubitavelmente, o que a gente está observando aqui é que esses animais estão comendo as nossas comidas, né? Esses animais aqui não estão comendo os alimentos que eles comeriam na natureza. E veja o que está acontecendo. Então, o efeito do jejum intermitente versus o efeito da refeição frequente. E aí eu tentei buscar uma relação aqui, mais uma vez, né, como eu sou biólogo, tentando encontrar na natureza algumas situações. Veja bem, você pode engordar gado oferecendo alimentação ininterrupta à base de farelos, né? À base de sorgo, que é um dos grãos aí. Nós basicamente vivemos a partir de 5 grãos, né? Que é o arroz, a soja, o milho, o sorgo e o trigo. Se vocês lerem o Homo sapiens aí, vocês vão entender o que ele vai dizer com essa história. A gente formou um funil muito grande do que a gente come hoje, né? Isso pode ser um problema a longo prazo, inclusive em termos de oferta. Mas voltando aqui para a questão da engorda de gado, os bois confinados, eles recebem ração à base de silagem de milho, sorgo e farelo de soja. É só carboidrato, né? É só farelo, tudo refinado. Ou seja, você tirou tudo que é de propriedade e fornece com alto teor energético. E o que você faz é engordar o animal que deveria levar 5 anos para engordar, engorda em 1 ano, 1 ano e meio. Né? E você tem a chamada carne mais suculenta, que ela tem mais gordura entremeada em suas fibras. E o que a gente pode fazer então para reverter o DM2? Segundo, né, muitos doutores aí, clínicos advogam já nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, na Austrália. Essa aqui é a Sarah Halberg, tem um TED Talk dela, tá? Chamado How to Reverse Type 2 Diabetes. E eu trouxe as falas dela e não do Jason Fung porque são muito sobrepostas. Então eles terminam basicamente dizendo o seguinte, né? Essas falas aqui foram retiradas desse TED Talk. Se está escrito que é light, ou baixa gordura, ou livre de gordura, tem que estar na estante de uma feira. Ela quer dizer o seguinte, não deixa que a embalagem te diga o que falta nela. Você tem que ver o alimento. Então não acredite no que está escrito na embalagem, é uma pura verdade, né? Como a comida, lembrando que os ácidos graxos, aminoácidos são essenciais. Então, assim, procure aqueles alimentos que tenham um predomínio em proteínas e gorduras, as gorduras naturais, ok? Então aqui a gente não está fazendo nenhuma apologia à gordura trans, né? Está fazendo apologia às gorduras naturais, inclusive as monoinsaturadas, os óleos, né? Comestíveis aí, as leguminosas, oleaginosas, leguminosas não, perdão, né? As oleaginosas, que são ricas em gorduras aí, mono e poliinsaturadas. Não coma nada que não ofereceria a uma criança. Isso aqui é uma adaptação pessoal minha, quer dizer, aquilo que você não dá para uma criança, você também não dê para si, né? A gente normalmente tende a selecionar os alimentos mais qualitativos para as crianças, né? Com apenas quando estiver com fome, ok, pessoal? Totalmente. Isso aqui o Jason Fung bate total, né? O Robert Lustig, o Richard Johnson, o Yudkin, lá na década de 50, nada de GPS, que vem do inglês grãos refinados, batatas e açúcar. Tire, por favor, comece tirando o açúcar de cozinha, né?
Comece retirando os refrigerantes, as bebidas adoçadas e depois vá retirando outras fontes. Se vocês quiserem buscar literatura, eu não li nenhum desses livros ainda, mas já tenho todos eles, serão as minhas próximas leituras, indicadas por um colega que eu já vou mencionar. Fica aí, pessoal, a recomendação, só a título de exemplo, o Gary Taubes, ele é jornalista que advoga contra a causa da epidemia da obesidade por meio, né, de alimentação saudável, low carb. A Sarah Hallberg, ela trabalha na linha do low carb, pode ser acessado por esse grupo VIRTA aqui. A Marion Nestlé, que eu comentei antes também, e o Dr. Bernstein, ele propôs esse livro que é chamado A Bíblia do Diabetes. Ele fez o skin in the game, né? Ele viveu na pele. Por quê? Porque ele, aos 12 anos, foi diagnosticado com DM1 e, aos 45 anos, ele deixou a vida de empresariado em engenharia para fazer medicina, para cuidar de si mesmo. E ele não usa nenhuma medicação. Ele se curou, ele se trata somente com dieta. E é DM1, né? Então, fica a dica para vocês. Há uma esperança no manejo do DM2, felizmente, né? As novas recomendações dietéticas, isso em menos de um ano e meio. Então, segundo orientado aí por um colega meu, que eu já vou citar, ele me alertou, né, para esse tema aqui, que no meio do ano passado, retrasado, houve uma nova direção aí na Associação Americana de Diabetes, e essa pessoa que assumiu então a direção, ela advoga pelos low carb, pela alimentação saudável, e vocês encontrarão uma página completamente remodificada. E eu que acompanho essa página há anos, de fato ela mudou completamente. E eu acredito que a sociedade brasileira esteja acompanhando essa dinâmica, onde você já tem planejamentos de refeições muito mais baseadas em low carb e gorduras saudáveis do que se vinha pregando, né, até então. E a gente finaliza então com esse slide, onde eu trago novamente a questão dos paradigmas do Thomas Kuhn, que, olha só, né, e coincide 100% com o que o Jason Fung propõe. Isso aqui foi retirado do livro do Jason Fung, tá? Isso está presente nas palestras dele no YouTube. Ele vai dizer o seguinte: o paradigma hoje não cura a doença, porque ele é glicocêntrico, ele não é insulinocêntrico. Ou seja, você oferece para o paciente o quê? Insulina, medicações e dietas de baixa gordura. Nada disso cura. E o que ele propõe? Dietas de baixo carboidrato, jejum e cirurgia metabólica. Claro que ele não advoga pela cirurgia, né? Ele deixa claríssimo que tem que investir nesses dois caminhos aqui, cirurgia sendo a última opção. E talvez esse aqui, então, é a nossa ciência revolucionária. Eu convido cada um de vocês, seja um leigo, a repensar nos seus hábitos. E se você for um pesquisador da área, começar a pensar em fazer perguntas que você monte, né, armadilhas, buscando esse lado aqui agora. Ó. Saia do lado glicocêntrico e venha para o lado insulinocêntrico. Né? Por quê? Isto parece curar o diabetes. E com isso, né, eu fico muito feliz em saber que, a partir deste ano, eu não vou mais poder dizer aos meus estudantes que o diabetes é uma doença progressiva. Eu dizia isso até o ano passado, pessoal. Então, por isso que eu achei muito forte, né? E pretendo ler outros livros ali, acompanhar outras literaturas para ficar mais atento a esse lado. Eu finalizo aqui, peço desculpas desde já pela apresentação que durou 1 hora e 35 minutos. Peço realmente desculpas, né? A ideia foi tentar contar esse livro aqui para vocês. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui pelas intermináveis discussões, insights e sabedoria compartilhada, que tudo começou com esse garoto aqui, ó, professor titular da Federal do Rio de Janeiro, professor Luiz Maurício da Rocha Lima. Ele tem sido para mim um grande tutor, né? Me orientando, me questionando, me provocando a ler sobre o tema. É uma pessoa que com certeza aí vocês vão ouvir falar muito ainda, espero, aqui no Brasil. Quero fazer um agradecimento especial à minha família, né? A minha esposa, a minha filha, Roberta Ibe, pelo apoio, compreensão e paciência. Pode ter sido rápido aqui, mas foram dias aí me preparando para esse conteúdo. Com muito pesar que eu venho aqui, né? Deixar os meus sentimentos aos mais de 45 mil mortes pelo Covid no Brasil. E a nossa triste marca aqui hoje no Brasil, que provavelmente deve estar alcançando no dia de hoje 1 milhão de infectados. Encerro
Quero agradecê-los mais uma vez, né? Para quem não pôde assistir tudo, vamos disponibilizar no YouTube. E fica aí os meus e-mails de contato. Muito obrigado.